O governo Lula sofreu nesta quarta-feira uma das suas maiores derrotas políticas em 2 anos de mandato. A Receita Federal foi obrigada a assustar a instrução normativa da Receita Federal, que previa o monitoramento de movimentações via Pix em valores globais acima de R$ 5.000 para pessoas físicas e R$ 15.000 para pessoas jurídicas. Vamos ouvir o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o assunto. Uma medida provisória que reforça os princípios tanto da não oneração, da gratuidade do uso do Pix, quanto de todas as cláusulas de sigilo bancário em torno do Pix, que foram 2 objetos de exploração por parte dessas pessoas que estão, na nossa opinião, cometendo um crime, porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Tem pessoas que chegaram a receber boleto em casa para pagar com o logo da Receita Federal, que vão para uma conta que ninguém sabe o que é e prejudicando a economia popular. Então a medida provisória reforça esses 2 princípios e praticamente equipara o pagamento em Pix ao pagamento em dinheiro. Apesar disso, o governo Lula ainda insiste que foi alvo de uma série de fake news e a AGU enviou um pedido à Polícia Federal para que seja apurada o que o governo chamou de avalanche de notícias falsas. E já vamos a Brasília com Wilson Lima para o quadro Bastidores do Meio-Dia. E para falar sobre a derrota desse governo, sobre a derrota do governo Lula e sobre a derrubada da instrução normativa, eu estou ao vivo com o deputado federal Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. O deputado, na semana passada, apresentou um projeto de decreto legislativo para assustar a norma. Deputado, a realidade se impôs e o seu projeto, digamos que graças a Deus e ao bom senso, perdeu o objeto. Boa tarde para você, deputado. Eu não sei se vocês interessante estão ouvindo. Porque... Aí está. Desculpe, deputado, só poder repetir o início, porque aqui veio sem som. Não, agora já está funcionando. Tá ok. Na verdade, nós precisamos comemorar as pequenas vitórias, e essa foi uma delas. E graças ao trabalho aí das redes sociais, da imprensa, de vocês, para comunicar, explicar para as pessoas o que está acontecendo e qual é o interesse do governo de saber, de vigiar as contas e o dinheiro alheio. Então, é interessante, agora escutei o Haddad na programação de vocês, ele disse que desacreditar o governo é crime. É interessante, na minha opinião, acreditar no governo é crime. Nós precisamos estar sempre atentos e desconfiar das decisões políticas. Quem precisa fundamentar, argumentar e explicar o porquê das decisões políticas são os políticos e não as pessoas. A população precisa sempre estar de olho com um ponto de interrogação muito grande. Essa que é a grande verdade, ainda mais porque somos nós, são as pessoas que pagam para os políticos através dos impostos, e nós estamos em recorde. Aliás, a maior taxa, a maior IVA do mundo é aqui, no Brasil, com 28,5%, que já foi declarado aí com a excelente, entre aspas, reforma tributária que eles conseguiram fazer. Agora, deputado, me parece que foi vencida a batalha, mas isso não significa que a guerra esteja sendo concluída, isso não significa o fim da guerra. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o governo Lula, ele foi obrigado a recuar pela mobilização popular ou, de fato, porque houve uma série de fake news? O governo Lula foi obrigado a recuar por própria incompetência ou por alegadas notícias falsas? Vamos lá. O que nós precisamos entender é qual o incentivo do político e qual o interesse do político. O político ele faz o cálculo principal, que é o de custo eleitoral. Quando determinada medida ela é tão impopular
que compromete a reeleição, ele tende a recuar. Ele tende a tomar medidas para que isso não aconteça. Por exemplo, muito difícil o Brasil ter um confisco de contas como o Collor fez. Não porque eles não querem, mas é porque isso zeraria qualquer tipo de possibilidade de uma reeleição. Essa que é a verdade. Então, essa medida nós conseguimos através de uma mobilização e conhecimento da maior parte da população que criou revolta. Nós tivemos uma quantidade de PIX feitos nesse período muito menor do que no ano passado. Nós tivemos pessoas dizendo que vão receber somente em dinheiro, daqui a pouco vai voltar o cheque pré-datado. Fazer escambo, o professor de inglês não quer receber mais em dinheiro, ele quer trocar pelo leite e trocar pela viagem do Uber. Essa é uma consequência que os políticos não conseguem prever. Esse que é o grande problema. Então, o custo eleitoral fez com que eles retroagissem. E isso é muito importante. Nós precisamos fazer que os políticos tomem as decisões certas, ainda que pelas razões erradas. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora, deputado, o senhor acredita, porque ficou muito latente, e isso ficou claro para todo mundo, quando a Receita Federal instituiu a instrução normativa sobre o PIX, que não necessariamente o PIX ia ser taxado, ponto. Mas, e aí que inclusive foi a crítica do deputado Nicolas Ferreira e de outros integrantes da oposição, que o governo dava uma mensagem de que ao monitorar esse cidadão, esse pequeno trabalhador, esse médio trabalhador, você, por meio de um combate à sonegação, na verdade o governo queria arrecadar mais. O senhor acredita que essa imagem que ficou, que se instalou nesse processo, o senhor acredita que essa imagem deve ser consolidada nos próximos meses e isso deve lá martelar ali a cabeça do presidente Lula? Não, é porque é muito difícil enganar muita gente por muito tempo. E aí eu pergunto, se esse monitoramento, se essa fiscalização de pessoas que recebem R$5.000 ou mais gastam no mês, e lembrando que isso não é ganho, porque um jardineiro ele precisa comprar gasolina para a máquina dele, ele tem todo um custo envolvido, assim como qualquer tipo de profissão, alguém que vai lavar roupa e tal. A empresa mais de R$15.000. Então é uma gama enorme de pessoas que seriam vítimas desse monitoramento. Agora, se não é cobrar a mais, se não é arrecadar mais, é o que então? Eles vão mandar uma carta de amor? Eles vão mandar os parabéns? Se a Receita ela tem como atividade típica recolher o dinheiro alheio, eles vão fazer esse monitoramento para quê? Essa resposta não foi respondida. Por quê? Porque é óbvio que o monitoramento é para coletar informações e essas informações vão ser utilizadas contra quem eles quiserem para arrecadar dinheiro, arrecadar recursos para cobrir o rombo em que o Estado, que o governo nos fez chegar até aqui. Então, é óbvio que essa pessoa, muitas das vezes, ela teria que pagar o imposto e ela está sonegando. Mas não é porque ela é uma malvadona, é porque as pessoas hoje no Brasil, muitas delas preferem trabalhar no âmbito informal do que no formal. São 40 milhões de pessoas. Elas não são contratadas no âmbito formal. Então, aquela pessoa que lava a roupa para fora, ou então que trabalha durante a semana e durante o final de semana vai lavar carro, por exemplo, e ultrapassa os R$5.000, é óbvio que se ela fizesse na conta do lápis, muitas das pessoas iriam ou deveriam pagar os 27,5% ou 15% do imposto de renda. Mas essa sonegação, ela é um suspiro, ela é uma alternativa única de sobrevivência de grande parte da população que usa esse recurso para comprar remédio, para comprar alimento, comer carne, uma ou duas vezes por semana, para comprar um livro para um filho, para um neto, para um sobrinho. As pessoas desejam crescer. É óbvio que elas não querem repartir para um político fazer o que ele bem entender. Lembrando aqui que em todas essas medidas, em nenhuma delas foi dito o que essa arrecadação, porventura que viesse a mais, ela seria revertida em saúde, segurança, educação ou alguma política pública em prol da população. Porque todos sabemos que é óbvio que não.
Tá certo. Deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, muito obrigado pela atenção e, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Meio Dia em Brasília, querido. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. E parabéns aí pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Agora, nem a mudança de ministro da SECOM foi suficiente para que o governo Lula perdesse a batalha sobre as notícias relacionadas ao Pix. Perdido, o executivo foi obrigado a postar em reacts e vídeos, digamos, pouco sérios sobre o assunto. Vamos ver um vídeo do Banco Central falando sobre o Pix. E aí, meus adoradores de ET, meus amantes de uma teoria da conspiração e caçadores de tarifa em serviço de pagamento de graça. Vocês estão bem? Eu tô bem. Mentira, não tô não. BC sincero na área full pistola porque vocês decidiram descer pro BC no comecinho do ano com essa lorota de que o Pix vai ser cobrado. Mas vai descer, vai descer. Nada muda nas regras do Pix, bebê. Se você fazia Pix gratuitamente, vai continuar fazendo. Não tem tarifa nenhuma. Ninguém vai quebrar seu sigilo e espionar para quem você está fazendo Pix. E não vai ser por conta de fake news que você vai jogar para o alto esse amor verdadeiro. Tá parecendo as mentiras que a Raquel inventava para separar o Marcos e a Rutinha. Mas calma que a gente não vai deixar. Não! Se o tio do Zap espalhador de fake alugar um prédio na sua cabeça com essa história de que o Pix vai ser cobrado, a gente vai lá e derruba. Não acreditem em qualquer lorota que vocês ouvem por aí. E por favor, não me venham pagar boletos de cobrança do Pix que estão rodando só porque vocês decidiram comprar essa balela. Isso é golpito, puro suco de golpe. O futuro líder do governo na Câmara, Lindbergh Farias, também tentou rebater as críticas, mas ele só tentou. Nicolas mente. Depois de uma avalanche de fake news, uma avalanche criminosa, mentiras atrás de mentiras, o governo retira a medida, que na verdade tinha um objetivo de fiscalizar, de monitorar organizações criminosas, quem faz lavagem de dinheiro, grandes sonegadores. Eles inventaram essa história, que ia ter taxação de Pix. Só que essas fake news estavam tendo consequências. Golpistas estavam atuando, tentando fazer cobranças como se fosse da Receita Federal. Mas quero dizer a você, esse debate vai continuar. Eu quero que você assista esse vídeo aqui. Eu desmonto todos os argumentos falaciosos, mentirosos do Nicolas sobre essa mentira. Queria que você assistisse e compartilhasse esse vídeo. O governo quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gás. Nicolas, vocês falarem de salário mínimo é muita cara de pau. Bolsonaro foi presidente e o salário mínimo ficou congelado uns 4 anos. Com Lula não. Voltou a política de valorização do salário mínimo. No ano passado foi inflação e mais 3%. Agora em 2025 o reajuste foi de 7,5%. R$ 106 a mais. R$ 1.518 o salário mínimo. Quem olha para o trabalhador é o presidente Lula. E não, o Pix não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Ô Nicolas, o Pix nem é taxado, nem será taxado no governo do presidente Lula. Quero lembrar você, que era o Paulo Guedes que queria taxar o Pix. Agora, você falar em blusinha da China, vocês votaram a favor daquela taxação. Sabe quem era contra, que não queria cobrar nada? Lula e a Janja. Aí o parlamento veio aqui, fez um acordo para proteger o varejo. Sabe quem estava aqui? O velho da Havan. O velho da Havan veio fazer pressão e vocês do PL votaram a favor da taxação das blusinhas. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Gente, é mentira atrás de mentira, Nicolas. Para de mentir. Você sabe que agora no governo do Lula, quem ganha até 2 salários mínimos está isento. Isenção de quem ganha até R$ 3.036. Sabe quanto era na época do Bolsonaro? 1.900. Acima de 1.900 já pagava imposto de renda. Na verdade, a tabela não era atualizada desde a época da Dilma. E tem mais, Nicolas. Vocês do PL votaram contra essa isenção até 2 salários mínimos. E agora a gente vem com a proposta de isenção até R$ 5.000 que a gente vai votar esse ano aqui no Congresso.
Assim como o Nicolas Ferreira, o Lindbergh Farias usou uma camiseta preta, num fundo preto, num ar jovenzão, mas as semelhanças com o deputado terminam aí, não é, Rodolfo Borges? Boa tarde. Boa tarde, Inácio. Exatamente. A gente destacou isso no site do Antagonista, porque, inclusive, tem uma distância muito grande também no alcance dessa mensagem gravada e publicada pelo Lindbergh e na que foi publicada pelo Nicolas. O do Nicolas, a última vez que eu vi o vídeo, já tinha sido assistido 280 milhões de vezes. São 280 milhões de views. O do Lindbergh, que foi publicado ontem, no dia seguinte estava com chegando a 570 mil views. Essa é a distância da mensagem do governista para a mensagem do oposicionista. E como vocês puderam ver nesse trecho do vídeo do Lindbergh, ele anuncia que vai rebater todas as fake news do Nicolas Ferreira e não rebate nada. Ele só tenta desqualificar o deputado da oposição. E aí é para onde o governo tem para fugir. Eles têm que fugir do debate, porque se for debater, eles vão perder, como comprovou o recuo que o governo Lula fez ontem. E, inclusive, tem mais uma análise publicada agora no site do Antagonista, tratando exatamente disso, da forma como foi feita. Eles justificaram o recuo a partir das fake news e dos golpes aplicados a partir da entrada em vigor dessa normativa. Como se o PIX não fosse motivo para golpe no Brasil desde antes de entrar em vigor. Todo mundo já recebeu uma mensagem de golpe de PIX, de golpe de boleto, de MEI, porque é assim o Brasil. E o governo, ao anunciar que estava cancelando essa norma por conta dos golpes, não deu nenhum detalhe sobre como esses golpes se intensificaram nesse ano, de que forma passaram a, segundo a alegação deles, prejudicar a população brasileira. Então, o mínimo que eles tinham que ter feito é mostrado, olha, temos aqui o número de denúncias, pelo menos, em relação a golpes do PIX, aumentou, o número aumentou 50%, sei lá. Mas nem isso eles apresentaram, então não dá para acreditar nesse teatro. Rodolfo, como dizem por aí, né? Quem com fake news fere, com fake news será ferido. Por que eu estava dando risada aqui antes? Desculpa, Inácio, já peguei a bola para mim aqui. Por favor. Sem a tua permissão, querido. Mas, assim, olhando o vídeo do Lindbergh, eu fiz uma coisa muito simples. Não precisa de muito. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui no site da Câmara sobre quem votou sim, quem votou não no PL do Mover que instituiu a taxa das blusinhas. Ô Lindbergh, você votou a favor, deputado. Líder, você votou a favor, aí joga a confusão pro Nicolas. Não, porque o Nicolas votou a favor da taxa das blusinhas, mas eu tô fora dessa? Não, o senhor votou. Deputado. Ele não dá nem falar que tá fora desse, mas ele fala, sabe quem foi contra? Foi a Janja e o Lula. Ele mesmo não se inclui na conta, né? Exatamente, foi a Janja e foi o Lula. E vamos combinar, né? Foi o Lula? Não é? Porque se fosse o Lula de fato, o Lula poderia ter vetado a taxa das blusinhas assim que o projeto chegou na mão dele. Isso não foi feito, presidente da República. Agora vamos falar com o analista Vandic Silveira, mas também sobre esse assunto. Vamos retomar o assunto sobre a questão do PIX. Depois a gente vai falar sobre Gol e Azul. E eu queria saber já com o Vandic Silveira, como é que fica a credibilidade do governo Lula, do ministro Haddad, com esse recuo importantíssimo, que se perdeu mais uma vez a credibilidade, a imagem, rachaduras e fissuras se alargam na imagem do governo? Olá, José Inácio, todos que nos assistem, Wilson, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. O nome é credibilidade, é isso que está em jogo e, ultimamente, a credibilidade do governo vem sendo abalada a cada movimento. E não se trata apenas de ter um novo profissional, um novo ministro das comunicações, mas sim um projeto de país. Toda semana existe algum tipo de balão de ensaio por parte do governo, principalmente a tudo que tange a questão fiscal. O governo já não sabe mais o que fazer para arrecadar, porque não conseguiu equilibrar a equação, que tem dois membros, né, que é muito importante, que é o lado da receita e do gasto. Desde a edição do novo arcabouço fiscal,
ficou muito patente, e eu venho dizendo que para o arcabouço fiscal funcionar, ele tem que ser, primeiro, crível e execuível. E o que a gente tem hoje, ele não é nem crível, nem execuível. Então fica essa história de pataquadas para todos os lados, e o governo, literalmente, Fernando Haddad, pulando nas piscinas, pulando nas fontes, buscando as moedas atiradas pelos turistas para conseguir um dinheirinho a mais para equilibrar as contas, porque existe uma cegueira por parte do governo na necessidade de fazer aquilo que é real, que tem que ser feito, que é um equilíbrio da parte do gasto. Esse é mais um episódio dessa luta inglória por parte do governo. Por que eu estou dizendo isso? Porque já há um certo tempo eu venho dizendo que não tem como escapar. Ou nós cortamos gasto ou temos que aumentar impostos. E o prelúdio para o aumento de impostos, que na minha visão seria talvez uma reativação, uma reencarnação da CPMF, seria através dessa ideia que o governo pleiteou em regulamentar o nível de transparência do PIX. Isso seria um processo paulatino que provavelmente chegaria a algum tempo entre agora e mais um ponto no futuro, em que nós teríamos, sim, algum tipo de taxação, não necessariamente do uso do PIX, que nunca foi isso que esteve na preocupação do povo, mas sim na transação em si. A preocupação está nesse fato de muitas pessoas, muitos profissionais, principalmente profissionais que não têm carteira assinada, nós estamos falando de mais ou menos 35% da força de trabalho, são pessoas que não têm condição de contribuição. São pessoas que movimentam, é o sorveteiro, etc. E o medo não era somente na taxação do PIX, mas sim naquele valor e a forçação dessas pessoas contribuírem com a Receita Federal. Então é isso que está essa falta de credibilidade toca.